falou um pouco da transposição do Rio São Francisco. Não fazia parte do tema, né? Não tá, eu não sou estudioso do tema, eu não gosto de falar de um tema que eu não estudo muito. Eu sou interessado, acompanho o debate, mas não estudei a fundo. Você citou o regime militar nessa influência dessas coisas todas, né? De repente o governo Lula não teve um debate, né, a esse respeito. Né? Eu não entraria nessa questão para não fugir do tema. Faz um comentário do Marcelo, da sua visão bastante completa. Faltou só uma coisinha no final agora, que é aquela questão de que a Sabesp perde 30% a 40% da água que ela traz, perdida no sistema de distribuição. Chamadas perdas, vazamentos da rede. É verdade. Então, essas soluções todas que são apresentadas vão muito no sentido da iniciativa hidráulica que você apresentou no governo. Vamos trazer água para São Paulo. E eu acho que tem dois desafios muito grandes, que é, primeiro, a própria Sabesp reduzir essas suas perdas, né? A gente sabe que não é uma coisa tão simples, envolve investimento, mas tem que investir, tem que ter uma ideia de quanto custa isso. E se ela recupera 20% dessa água que ela hoje perde, equivale provavelmente a algum desses sistemas novos que ela teria que implantar. Eu acho que ela, não sei como é que está hoje o investimento da Sabesp em Portugal, tem lá o Procop, né, programa de controle de perdas e tal, mas que é um financiamento do governo federal para as companhias, tanto estaduais quanto municipais, reduzir suas perdas. Não sei se por quanto que a Sabesp está investindo ou não. E a outra questão que afeta não só a Sabesp, mas o consumidor também, que é aquilo que você falou, da adaptação, né? A gente vai ter que, a gente que eu digo, principalmente morador, e o industrial, e o usuário de água da região metropolitana de São Paulo vai ter que aprender a conviver com menos água e a usar menos água, e a fazer os seus circuitos fechados, as suas recirculações, né? Principalmente os grandes usuários, e aproveitamento de água de chuva, coisas do tipo. Né? Então, me lembro disso uma vez que eu fui em São Paulo durante uma chuva grande, estava dentro do táxi, o motorista falou, estou aqui no meio da água, lá em casa está faltando água. A água que viria pelo sistema de abastecimento não estava chegando em relação à cidade, estava inundada debaixo de chuva. É verdade. Então, você vê que a corrente de água de chuva, por exemplo, é uma coisa que no Brasil é irrisória, né? Precisamos começar a pensar nessas coisas. E São Paulo, realmente, eu não tenho dúvida que a componente hidrológica fez uma diferença muito grande, né? Que realmente choveu muito pouco. Eu estou para ver o estudo que vai dizer o que aconteceu, mas a minha percepção é que o que deveria estar chovendo no Sudeste acabou chovendo lá no Nordeste mesmo, no Norte, né? Esse ano tivemos grandes cheias no Acre e Rondônia. Por algum motivo o rio aéreo não chegou aqui, né? Não sabemos ainda do jeito que aconteceu. Mas de qualquer forma, mesmo não tendo essas secas, mesmo os níveis já estavam preocupantes, né? Não é que os níveis estavam preocupantes, acho que há 2 anos atrás os reservatórios estavam cheios. Quer dizer, eles se esvaziaram de uma vez. Isso é que preocupa mais a gente, né? Assim, o sistema não está em condições de realmente resolver o problema e vem uma situação um pouco mais extrema, acaba saindo mesmo. Mas eu acho que seria interessante esse comentário, essa das perdas realmente. Não, eu concordo com você, obrigado pelas suas observações. De fato, essa lógica desse plano metropolitano vai muito naquela direção de buscar água cada vez mais longe, é a chamada lógica da oferta que foi criticada dentro daquela abordagem hidráulica. E, de fato, a Sabesp ainda tem um nível de perdas elevado, embora ela venha investindo para melhorar esses níveis e tem caído um pouco lentamente, mas tem caído no nível de perdas. Por outro lado, ela também tem um programa de uso racional da água que incentiva o consumidor a consumir menos água, mas há uma contradição nisso, porque ela vende água. Então, não é do interesse imediato dela, dos seus acionistas, fazer com que o consumidor consuma menos. Ela vai vender menos, ela vai diminuir a sua rentabilidade. A não ser que esteja numa situação que compensa, porque ao invés dela criar um sistema novo, porque já existe uma demanda reprimida, que vai gerar
um investimento que vai demorar a ser pago, aí em algum momento, isso aí depende do que os economistas chamam de custo marginal. O custo marginal de colocar um outro sistema pode ser mais alto do que diminuir o consumo para atender as pessoas. Bom, eu não falei também, porque as coisas foram evoluindo, todo dia está evoluindo, continuo estudando o tema e obviamente, muita coisa ficou de fora da minha apresentação. Mas surgiu, no final de outubro, uma série de entidades ambientalistas formaram a chamada Aliança pela Água por São Paulo e apontaram uma série de soluções e também fizeram uma espécie de diagnóstico para a crise. Eles têm uma explicação para a crise deles mesmos e algumas propostas e também que vão na direção do aproveitamento da água de chuva, de usar água de reuso para atender a demanda industrial, para liberar mais água para a demanda urbana, etc, etc. Mas eles têm aí um slide que foi eu que fiz, né? Eu tirei da rede, então o título não coube no quadro. Mas segundo eles, a crise da água se deve a uma combinação de fatores. Primeiro, uma gestão baseada em fontes inesgotáveis. Modo de dizer, é como se as fontes fossem inesgotáveis, não houve uma previdência, digamos. Segundo, a degradação dos mananciais e fontes de água. Essa é uma outra questão. O problema do Cantareira também é ligado ao desmatamento da bacia do Cantareira. Porque quando você suprime, mata ciliários, desmata a bacia, ela retém menos água. Então, aí é um mapa que fala isso, a degradação dos mananciais do sistema Cantareira. Né? A cobertura vegetal é de menos de 30% da área. As APPs, que são as áreas de preservação permanente em volta dos rios, né? 50% não tem vegetação, ou seja, sumiram as matas ciliares. E por aí vai. Isso é um estudo do ISA, Instituto Socioambiental, do SOS Mata Atlântica, do Instituto do IPE, que fazem parte dessa rede que eu falei. E tem uma série de outras coisas, eles estão disponibilizando na rede. Por exemplo, esse pacto pelas águas, eles também propõem coisas, formas de como superar essa crise. Então, argumenta-se que o governo do Estado e a própria Sabesp segurou informações, muitas vezes por causa das eleições. Curiosamente, essa crise não teve um impacto maior na reeleição do Alckmin, poderia ter tido um impacto maior, até ameaçado, porque foi eleito no primeiro turno já. Segundo, a possibilidade. Essa aliança pela água, que já está se formando, mobilizar a sociedade e os responsáveis para propostas e criar um pacto pelas águas. Né? Vão mais ou menos na mesma direção. Mas fora isso, eles fizeram uma série de considerações que não cabe falar, porque eu acho que eu já esgotei o tempo e a paciência de vocês, mas é possível encontrar na internet uma lista de 10 recomendações principais, 10 recomendações estratégicas para buscar uma saída para a crise. Então é isso, gente. Eu acho que com isso, se não houver mais perguntas, estou à disposição. Eu achei interessante o panorama, né, que você fez, acostumado a ouvir mais técnicos ligados ao setor mesmo, né, e normalmente a gente não vê a coisa de forma mais panorâmica. Você poderia se apresentar? Paulo Mancini. Mancini. Eu já, em outra ocasião, tem tempo que eu não te vejo. Você foi da secretária municipal do meio ambiente. Então, e aí algumas questões assim, só mesmo para a gente conversar um pouco, né? É que não ficou, talvez essa até o Bernardo saiba responder melhor, não seria mais lógico, ao fazer o outorga da área, em vez de fazer o outorga por quantidade de metro cúbico, né, direto, quantidade direta por metro cúbico, não fazer por percentagem da vazão, né? Porque é um absurdo usar 432% da vazão mínima, né? E os outros usos
a água, onde é que vai? Né? E eu nunca vi isso. É uma ideia interessante. É uma ideia interessante. Vai na direção daquilo do certo absurdo, daquela questão do banco das águas. Uma das críticas que esse conjunto de entidades fazem da maneira como o governo estadual lidou com a crise é justamente nesse sentido. Eles já estavam captando no período antes do verão, do último verão, já estava se consumindo mais água, já era previsível que ia faltar água, porque se usava aquela coisa do banco de águas, que é uma coisa fictícia, na verdade. Então, com base nessa água virtual, por assim dizer, esse saldo que uma bacia ou outra tinha em relação ao banco de águas, isso funcionou como uma desculpa para poder usar a água agora, sem se preocupar com a próxima estiagem, com deixar uma reserva mínima. A verdade é que é necessário deixar uma reserva mínima. A Ana falou isso o tempo todo para a Sabesp. Se ela já utilizou a primeira cota, já está utilizando a segunda. Se usar a terceira, isso vai prejudicar muito o abastecimento na próxima estiagem, né? Até porque a previsão é que nesse verão, para os níveis dos reservatórios do Cantareira se recuperarem, teria que ter o contrário agora, né? Um evento extremo no sentido de chover muito acima da média. Se chover só na média histórica, não vai recuperar. Trair prejuízo para outro lugar. Porque primeiro vai ter que recuperar a própria cota, né? E também logo que a água chega, esse tempo todo seco, essa água vai gerar assoreamento, ela vai infiltrar, ela não vai contribuir diretamente as primeiras chuvas para recuperar o nível do sistema. Então seria necessário encarar o volume útil, deixar o mínimo de água, os 10% do volume útil, sem entrar no volume morto, prevendo a próxima estiagem, para garantir o abastecimento na próxima estiagem. Talvez a Sabesp devesse ter adotado racionamento antes, né? Agora, a verdade é que se alega, aí vai na direção de um comentário seu, né? A questão da mudança cultural, que as pessoas vão ter que entender que a Grande São Paulo está numa área de escassez hídrica, né? Porque tem pouca disponibilidade de água per capita, etc. A Sabesp já fala em manter essa coisa de diminuir a pressão da água. Simplesmente ela não vai mais fornecer, não vai mais trabalhar com a lógica de produzir e colocar na rede 71 metros, 71, 73 metros por segundo. Ela vai disponibilizar 58, 60, né? Porque a população também, atendendo ao incentivo da tarifa, a população também economizou. Eu não tenho os dados não aqui na apresentação, mas eu tenho os dados. Agora, eu tenho um lado negativo. Numa pesquisa que eu estou fazendo, aqui o diretor da agência reguladora de serviço de saneamento da ARES PCJ, da bacia de Piracicaba, ele falou o seguinte: olha, isso é um erro. Na verdade, o que devia haver é o contrário, é a multa mesmo, é a sobretaxa que o governo descartou por ser impopular. Porque com essa economia, a Sabesp está tendo muito dinheiro. O faturamento dela caiu muito com essa economia dando desconto. Eu não estou falando que a população não deva economizar, a população deve economizar. Mas em vez dela dar desconto, ela deveria sobretaxar o consumo excessivo. E é o que eles aconselham. Eles desaconselharam a agência, alguns prefeitos municipais que foram procurados, como é que a gente enfrenta a crise, será que a gente adota o sistema de desconto? Eles foram desaconselhados pelo diretor da agência. Então, não, é melhor sobretaxar do que dar desconto. Sim? Uma outra situação. Você pode se apresentar? Fica à vontade. Não. Senhor. Vai, porque os amantes teve uma vez. Wilmer, meu nome é Wilmer, eu sou geógrafo e tenho mestrado em recursos hídricos, minha mídia de recursos hídricos e sou do pós-graduação, doutorado em ciências ambientais.
minha área de estudo é o manancial de água do Rio de São Carlos, então mais no finalzinho gostaria de te falar. Só resgatando um pouco do efeito das mudanças climáticas e tal, né? Só agora estão dando um pouquinho de valor nos papers de INPE, sempre faz, do IPCC e tal, né? E o professor Saga aí, geógrafo, já fala-se há muito tempo de uma sabanização do Sudeste brasileiro em função de mudanças climáticas e mudança do uso do solo. Então, o professor Bernardo falou que o rio né, superior não está chegando aqui, né, e é muito claro para mim quando eu dava aula para ensino médio e tal, e eu falava para os meus alunos, quando vier uma chuva, você levanta a cabeça e vê, está vindo do norte, ou está vindo do sul, ou está vindo do norte da Amazônia, ou está vindo do sul da Antártica. Então, se tem uma mudança climática, não vai vir do norte e não vai vir do sul. E isso em IPCC, você falou ali, quem tiver a oportunidade de ver o resumo do IPCC vai deixar claro. E a minha vontade aqui é propor uma discussão com o professor Bernardo, o colega aqui, que está mais presente, de um futuro, a gente projetar cenários futuros. Nós acreditamos num cenário futuro que seja melhor ou pior do que está acontecendo hoje. Eu, na minha opinião, depois que eu saí do ouvir do professor Bernardo, o cenário futuro que eu vejo é pior, bem pior. Vários fatores vão influenciar isso. A outorga, que o colega falou aqui, o Estado não tem conhecimento do que se usa de recurso hídrico. A Prefeitura não tem, o Estado não tem, o DAE não tem, a ANA não tem. O que se tem de outorga no país é ínfimo, é o mínimo, não se tem conhecimento. Citando um exemplo, outro dia estava dando uma olhada, a situação no Vale do Paraíba, por exemplo, com relação a uma exploração de água subterrânea. Você pega uma cidade, por exemplo, do porte de Pindamonhangaba, ela tem 7 poços subterrâneos cadastrados no DAE. 7 poços. Ali está na beirada da Dutra, um polo industrial tremendo. Você acha que toda indústria pega a água da tubulação? Então, se está usando em demasiado água subterrânea. Se usa demasiado água subterrânea, é igual puxar um canudinho, em cima vai secar. Então, não se tem controle da outorga. As mudanças climáticas são reais. No futuro próximo, a gente acabou de dar um tiro no pé, talvez seja a pior interferência do legislativo na questão ambiental, que foi a aprovação do Código Florestal, que, para mim, desculpe a palavra, não vale de nada, para mim pode pegar e jogar no lixo. Se for aplicar aquilo lá, não é só para mim, é para o Ministério Público em âmbito nacional, há uma decisão de não aplicar o Código Florestal. Está sendo passado na legislação no Supremo, que é inconstitucional, e é. Então, no cenário futuro, um Código Florestal que vai acabar com a área de APP, vai reduzir a APP. Com a Cátia Abreu no Ministério da Agricultura. No Ministério do Ambiente, fazendo um uso demasiado de recurso hídrico, sem proteger manancial. O cenário é degradador. Exemplo. Em São Carlos, está passando pela revisão do plano diretor. Em São Carlos a gente tem 2 fontes de água, superficial e subterrânea. O manancial do Ribeirão do Feijão, que é a minha área de estudo, corresponde a 25% da água aqui de São Carlos. A revisão do plano diretor de São Carlos prevê um distrito industrial dentro do manancial. Uma área ao longo da Washington Luiz no distrito industrial. Então, o regulamento do uso do solo, quem faz é o município. O recurso hídrico é estadual ou é federal, não conversam. Então, se você pega do município ao âmbito federal, há uma desarticulação total, não se tem conhecimento do uso, e o cenário futuro é escassez hídrica, acredito eu. Isso aí, eu ouvi a opinião do professor Bernardo aí com relação ao cenário futuro. Para engenharia, né, professor? Para engenharia você busca água. Estou vendo a China está fazendo uma adutora.
maior do que o Oiapoque ou o Chuí para levar água para, né, para Pequim. Então, para a engenharia é possível. Agora, Pois é, eu só tenho um pouquinho de divergência, que assim, eu acho que a oferta vai ser cada vez menor, mas o que a gente pode é aproveitar a oportunidade para justamente mexer do outro lado, entendeu? Que é justamente usar melhor a água, que é educar as pessoas para o uso da água e as pessoas se educarem também, que isso que você falou agora, a conversa das diferentes legislações, né? Aqui em São Carlos, por exemplo, nós conseguimos no plano diretor original, que está em fase de ser revisado, a gente conseguiu, no zoneamento do plano diretor, incluir as duas áreas de proteção e recuperação de mananciais como áreas com ocupação restrita. Então foi um avanço, as APREIs. E logo depois conseguimos aprovar a lei das APREIs. Então, foi possível. Não podemos deixar ter esse retrocesso. Até a informação que eu tenho é que já tinham tirado essa ideia desse distrito industrial. Não sei. Nós temos que ficar atentos para que não haja retrocesso realmente. Então, assim, o meu olhar compartilho o seu olhar de preocupação negativo, mas eu acho que justamente é a hora que a coisa pega, é que talvez tenha que tomar as providências e que, aí eu também acho, não é solução de engenharia, é solução de gestão, é solução de pacto, é solução de conversa, é solução... É aquilo que se chama de governança. Governança da água. A solução de engenharia é um pedacinho pequeno do problema. Ou de engenharia num outro sentido, não só hidráulica. Não, a engenharia tinha esperança que a engenharia ia dar um jeito. Eu queria comentar algo que você falou, que tem a ver com o que o Bernardo falou, que é essa questão desse rio aéreo. Quer dizer, se esse evento extremo, o evento extremo foi caracterizado mais ou menos assim. Ficou, na época desse verão, ficou uma massa de ar seco muito grande estacionada sobre o sudeste, e isso bloqueou a entrada das frentes frias que vem do sul e também que vem da Amazônia, né? E aí a estiagem um pouco por causa disso, aí não teve chuva. Agora, há estudos falando, até a expressão é meio recente de falar de rios aéreos, né? Porque na verdade a chuva do sudeste, a maior parte dela tem essa que vem, como você falou, do sul, da região antártica, da Patagônia, mas a maior parte é da Amazônia, né? Então a umidade da Amazônia, que você tem o bloqueio, vamos dizer ali, atmosférico dos Andes também, né? E você tem toda a evapotranspiração, né, da floresta amazônica, mas é possível, muitos vão falar que a próprio desmatamento da Amazônia possa Eu acho que ainda não é justamente porque essa evaporação choveu. Só que ela choveu lá em Rondônia e no Acre não conseguiu chegar aqui. Essa explicação é que eu não vi. Os cenários falam, professor, que ela não é forte o suficiente para chegar aqui. Não, ela tem chegado. Nos últimos milhares anos chegou. Ultimamente, esse ano não chegou. Desmatou não foi 19%. Eu acho que é o problema. Se desmatar na zona é o problema. Agora, eu acho que ainda não foi isso que aconteceu, mas algum outro fenômeno aconteceu que não deixou essa umidade chegar aqui no Sudeste, né? Porque agora, se é um motivo, aí o outro motivo é esse, a nossa situação aqui, que gerou calores suficientes para essa massa de ar frio não deixar. As duas situações, né, professor? Ou a gente está provocando um calor demasiado, né? Com as ilhas de calor, o uso do solo, fora do negócio, interferindo no... Eu acho que ainda não foi isso, porque nós não tivemos nenhum fenômeno recente de ocupação do solo aqui no Sudeste que tenha levado. O que nós já vivemos de desmatamento e tal já acontece há alguns anos, então eu não vejo uma. Mas esse tema é muito complexo, né? De saber, eu tive estudado um pouco no estudo da questão das mudanças climáticas, fiz algumas pesquisas nessa área, participei de alguns projetos de pesquisa, que é uma área muito complexa para alguém das ciências humanas. Mas eu estou acostumado a trabalhar com questões interdisciplinares e também a minha área de doutorado foi em planejamento urbano. Mas o que se sabe há muita incerteza, e há mais incerteza ainda sobre chuva. Os cenários do IPCC, por exemplo, eles projetam
como que vai estar a temperatura da superfície, do mar, tal, até o final do século. Essas projeções são mais confiáveis do que as projeções sobre chuva. São muito mais difíceis, mas também se trabalha, até nessa questão da mudança climática, tem outra observação importante. Se para as políticas de mitigação que agem nas causas do aquecimento global, o fator chave é a energia, quer dizer, passar por uma matriz de energia limpa, diminuir o consumo de combustíveis fósseis, para as políticas de adaptação, o fator chave é a água, porque através ou das enchentes ou das estiagens, dos deslizamentos de terra, que os impactos negativos mais graves da mudança climática devem aparecer. Onde de adaptação. Então as políticas de adaptação passariam muito por investimentos nos sistemas de saneamento básico no sentido mais abrangente da nossa lei. Marcelo, eu gostaria só de jogar um pouco as questões do lado sociológico, político, né? Aproveitando a sua formação, né? Para a gente tentar entender um pouco qual que é a dificuldade de mobilização da sociedade em torno desse tema, né? Porque ficou evidente que as políticas públicas falharam e não é que falharam agora, né? Agora o problema apareceu, mas vem falhando, né? Desse panorama que você fez mostrou pelo menos de 2004 para cá, né? Que são 10 anos. Tá? E a crise chegou a um ponto afetar diretamente a vida das pessoas, do seu cotidiano, não em todo o estado, mas nas regiões centrais do estado, né? E isso não se refletiu nem no processo eleitoral, quando vamos dizer, um dos problemas que o Brasil tem é a falta de democratização dos meios de comunicação. E isso seria uma das explicações, né? Mas nem no processo eleitoral, onde há um pouco mais de liberdade, né, nas informações dos meios de comunicações, isso também não se refletiu. Não sei se você tem alguma reflexão a respeito e tal. A questão também, outra questão que eu queria que você comentasse, sobre a pertinência ou impertinência, que foi uma questão política levantada, né, da Sabesp ter aberto para o mercado de ações internacional. E, né, um produto que é vital. Ele foi, então, colocado no mercado. Né? Sobre o papel da imprensa, eu vou discordar um pouquinho. Porque assim, eu usei como fonte também, sobretudo naquela cronologia que eu fiz da crise dos conflitos, muita matéria de jornal, de televisão mesmo, ou de canais, né, mas que estão na internet. Eu assino o jornal, praticamente todo dia tenho informações sobre a crise da água, com gráficos, com dados, com técnicos, explicando o que é o volume morto. Então, eu acho que os meios de comunicação, porque eles são empurrados, né? A população se mobilizou, e é um tema, como você falou, que afeta diretamente o cotidiano das pessoas. Então, pelos meios de comunicação, eu não acho que foram filtradas informações. Agora, os políticos, sim. Por exemplo, o governador procurou não falar ou não tocar na questão da sobretaxa para o consumo excessivo, porque politicamente não era interessante. Houve briga entre São Paulo e Rio, o Sérgio Cabral, na época, o Sérgio Cabral, e o candidato, na época, o candidato governador, Geraldo Alckmin, em cima desse projeto de interligar o Cantareira com a represa lá da Paraíba do Sul. E depois eles foram brigaram, inclusive foram a Brasília falar com a
presidente, um falou, depois o outro falou, contra, e depois se articularam, o projeto vai sair. Na verdade, os 3 governadores, o de Minas também. Né? Então, por outro lado, a Sabesp eu acho que ela sim se omitiu mais no sentido de informar o cidadão e foi inclusive acusada pelo prefeito Haddad, né? Não só ele, mas ele levantou essa questão num debate sobre a crise da água, acho que na Assembleia Legislativa do Estado, se não me engano, na Câmara Municipal, e que ele falou o seguinte, que os investidores internacionais já estavam informados, muito antes da população aqui, de que o sistema Cantareira entraria em colapso, e que isso implicaria perdas econômicas, inclusive. E quanto à questão da sociedade, uma outra coisa que eu trouxe aqui, só para ilustrar, por exemplo, a situação de Itu, né? Itu, não só Itu, mas Itu passou por uma situação muito dramática e a população se mobilizou muito. Itu é funcionária privada, né? Então, ó, tem uma série de fotos Privada. que de protestos, essa aqui na verdade é outra foto, essa tem a ver com a seca do Nordeste. Um jornal, né, a fila, as pessoas começaram a fazer fila para pegar água, assim, e ficar horas na fila para pegar água. Né? Houve uma intervenção, alguns municípios chegaram a decretar a calamidade pública, né? Em Itu houve uma intervenção da Defesa Civil levando água, colocando essas grandes caixas d'água que estão lá no centro da praça, as pessoas vinham com seus galões encher. Já ficou assim, uma semana faltando água na rede, em Itu, houve período. Campinas fez um rodízio também bem demorado. E a questão do rodízio, ela também é o seguinte, a diferença aí que está, eu não vi ninguém comentar isso, essa foto também é interessante. Qual é a diferença, por exemplo, de racionamento, isso que a Sabesp está fazendo? Olha, esse tipo de caixa d'água que foi colocada lá na praça e as pessoas vinham se abastecer pela Defesa Civil. Isso é Itu. É Itu. Todas essas são Itu. Na verdade, o grande problema seria assim, em princípio, se o Estado vai racionar água, ele deveria fazer isso de maneira equitativa. Deveria ser igual para todo mundo, né? Ele vai faltar água, sei lá, 2 horas por dia, na segunda para essa área da cidade, na terça para essa outra, na quarta para essa outra. Isso que é o rodízio. Mas na prática, nunca é assim, porque acontece que você corta a água. Até a água voltar, as regiões mais altas e mais distantes da rede de distribuição, a água vai demorar mais para chegar. Então, tudo bem, eu já religuei, eu cortei por 2 horas e religuei. Só que até ela chegar lá na ponta ou na área mais alta, ele vai ficar só 2 horas sem água. Ele vai ficar 4, 5, 6 horas de água. Não sei muito que diferença isso faz em relação a diminuir a pressão. Até porque também essa questão da pressão na rede é desigual. Né? Uma das coisas que se faz, eu não sou engenheiro, mas eu aprendi muita coisa com os engenheiros. Uma das coisas que se faz para diminuir perdas é a chamada setonização da rede, em que você passa a controlar melhor a pressão nos diferentes setores da rede. Para menos perda. A menos perda. Então, na verdade, tem lugares que a pressão está sempre alta e tem lugar que a pressão é baixa. E aí, certamente, vai haver desigualdade na hora de distribuir, digamos assim, os custos do racionamento. Né? Só um comentário sobre a seleção das Sabesp, eu também queria falar um pouco, mas já foi tocado no assunto. Eu acho que tem um problema sério por trás disso aí também. Quer dizer, a Sabesp hoje é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores. Ela paga dividendos e ela tem que dar lucro. Eu lembro há uns anos atrás, já tem bastante, tem mais de 10 anos, não lembro agora qual, mas foi antes de abrir o capital, mas que havia aquela proposta de privatização da Sabesp, que acabou não indo muito frente. Criar um parceiro estratégico, essa associação. Aí eu lembro que a notícia que eu vi era o seguinte: Sabesp foi uma das empresas que deu mais lucro naquele ano na Bolsa. Se tivesse comprado, não, foi antes da Bolsa, mas o lucro da Sabesp foi alto. Então, talvez esse lucro da Sabesp.
Aí eu fui atrás e falei, o que aconteceu? Justamente essa Sabesp, o dia a dia dela, a arrecadação versus a despesa dela, estava dando lucro. Mas por quê? Porque ela não estava investindo. Então essa coisa que eu falei do controle de perdas, tem que investir, tem que gastar dinheiro com isso. Ela não gastava dinheiro com isso, então ela não tinha lucro. Em compensação, estava perdendo nada. Então eu acho que continua sendo um problema. Depois que entrou na bolsa, eu falei, agora ela não vai. Porque há um tempo atrás também teve uma certa crise bem menor. Nem precisa privatizar, né? Não. Porque já está tanto lucro para quem tem dinheiro. Porque quem está investindo em questões. Eu lembro que um tempo atrás ela teve que fazer algumas medidas de controle, não sei, sei lá, uns anos atrás, e eu lembro que depois, quando voltou ao normal, essa meta é dividida em áreas de negócio, né? A própria palavra é áreas de negócio, regiões de negócio. Uma região de negócio, não lembro qual, estava preocupada porque o pessoal tinha diminuído tanto o consumo, e agora que tinha água, eles não estavam voltando a consumir de novo. Então eles estavam negativos, né? Ela quer vender água, então se tem água, quanto mais ela vender, melhor. O problema é que agora não tem. Mas eles estavam com preocupação de como que tinha que incentivar o pessoal a consumir água de novo, para poder voltar a ter lucro. Então esse é um problema estrutural sério, que é o que a gente fala. Esse tipo de atividade na mão da iniciativa privada, eu não sou totalmente contra, mas quem tem que definir as políticas não pode ser o dono do negócio. É um negócio que tem que ser definido com controle social, com conselho, tudo isso. Tu vai falar, tem que reduzir o consumo, tem que reduzir o consumo, tem que aumentar a perda, controlar a perda, e não uma decisão de diretoria, porque em função disso vai aumentar os dividendos, vai diminuir e tal. Isso é o problema. Então, não sei, isso é uma questão. Concordo plenamente com você nesse aspecto, com algumas nuances. Porque eu, inclusive, tenho um estudo sobre isso, sobre a participação da iniciativa privada no setor. Tem um livro sobre o chamado Negócio da Água, de 2005. E meio controverso, vamos dizer assim, né? Eu fiz algumas críticas a algumas empresas que me acusaram de anticapitalistas e outros me acusaram de neoliberal. Privatiza não. Porque eu acho o seguinte, a gestão da empresa privada pode ser mais responsável ou não, mas a questão é do jeito que você falou. Ela é uma operadora de um serviço público. Então o interesse público está acima, ela é a mera operadora. Como acontece no sistema Cantareira? Os gestores do sistema Cantareira, na verdade, a Sabesp é a operadora. Ela que cuida das instalações que estão lá bombeando a usuária. Mas quem decide é a ANA e o DAE. Eles são os diretores, os comitês e tal. Então, eu acho o seguinte, o problema não é o lucro em si mesmo, né? Até porque é preciso uma margem de lucro mínima para investir. E também, se não tiver lucro, tem que ter pelo menos recuperação de custos. No mínimo de recuperação de perda, você tem aumento de lucro. Mas tem que investir. Então, mas tem que investir. É mais fácil ter lucro vendendo mais. Então, mas assim, mas o problema é justamente esse, é que na hora de, vamos dizer, de tomar as decisões, a empresa tende a privilegiar os acionistas. A empresa que atua nessa lógica, que ela atua no mercado internacional, ela tende a privilegiar os acionistas sobre o interesse público dos usuários, né? E eu tenho divergências com a Sabesp, embora também consigo reconhecer, não deixa de ser uma das empresas mais eficientes no Brasil, investe em pesquisa, tem ainda perdas elevadas, mas comparativamente com as outras, é uma empresa que tem ganhado eficiência. Tem um programa de uso racional da água que incentiva hospitais, hotéis a adotarem equipamentos que economizam água, etc. Né? Ela tem algumas atuações interessantes. Hoje em dia, inclusive, ela pode atuar de forma integrada em outros serviços, pode atuar em lixo, pode atuar em drenagem. Na capital, ela investe na recuperação de água, de lagos urbanos que não são mananciais de abastecimento, mas ela acha importante tratar aquela água, contribuir para o tratamento daquela água. Mas eu tenho algumas divergências no seguinte sentido. Eu tenho uma demonstração disso. Eu estou concluindo uma pesquisa agora, em que uma parte eu tinha que entrevistar gente da diretoria da Sabesp.
Então, eu procurei um superintendente da área ambiental da empresa para entrevistá-lo. Demorei a negociar, consegui agendar uma entrevista e ele pediu que eu mandasse com antecedência o questionário. E eu escolhi aquela pessoa por acaso. Foi um professor da Faculdade de Saúde Pública que também trabalha na FAPESP e que fez parte de uma banca comigo, quer dizer, me conhecia, sabe como funciona o trabalho acadêmico e tal. Quando ele viu as questões, ele simplesmente cancelou a entrevista. Ele cancelou a entrevista e alegou o seguinte: não, aqui você está me pedindo informações que são estratégicas para o acionista. Ele falou isso. Vão prejudicar a imagem da empresa junto aos acionistas. E uma pessoa que é do meio acadêmico, eu falei, olha, é uma pesquisa acadêmica, não vou utilizar isso de forma leviana, política, né? Mas assim, é uma atitude zelar, um exemplo, mas que mostra como que é uma empresa fechada. Todo mundo que eu conheço que faz pesquisa na Sabesp, que procura a Sabesp, é uma empresa muito fechada. Ela vem de uma cultura autoritária, que é a cultura do Planasa, que era um sistema centralizado, verticalizado, e que a relação com os municípios era autoritária, os contratos de concessão eram contratos que não reconheciam as prerrogativas dos municípios. Então, é uma empresa que ainda precisa mudar muito, no sentido de se perceber como parte de um contexto institucional mais amplo. Aliás, tem até uma palavra, duas palavras, né, falando de uma forma um pouco teórica, que ajudam a entender isso, né? Muitas vezes se usa um termo em inglês para falar dos atores de uma determinada política que disputam recursos ou estão querendo interferir nas políticas públicas. Stakeholders, né? E acionista é shareholders, né? Em inglês. Ou seja, a empresa tem os seus shareholders, quer dizer, os seus acionistas. Agora, por outro lado, aquela palavra governança, muitas vezes veio também da governança cooperativa, né? As empresas também falam em governança. Governança é o quê? Não é somente governo, que é uma coisa, talvez, entre aspas, excessivamente politizada, e nem é gestão, que antes era moda falar gestão pública e não governo, não política pública. Põe a imagem negativa da política, então você fala, não, tem que lidar com os assuntos de interesse público de uma forma despolitizada, então você fala em gestão. E depois houve uma espécie de retorno à política falando-se em governança, que em Portugal se fala governação, né? Ou em espanhol governabilidade, para a gente é outra coisa. Que é o quê? Que não está só no governo. A governança é algo que o governo tem um papel na governança dos interesses públicos, mas ele é um agente entre outros. Então, a empresa ela não pode olhar só os acionistas ou os shareholders, ela tem que olhar os stakeholders. O que é stake? Stake é um termo que vem do jogo, das apostas. As pessoas, cada um vem com o seu cacife, né? Em francês também se fala a palavra enjeu, né? Enjeu quer dizer aquilo que está em jogo. Então, os diferentes atores não são quaisquer atores, né? São, olha, tem o comitê de bacia, tem a empresa de navegação, tem o acionista, a indústria, tem o fornecedor de materiais, quer dizer, a empresa, na verdade, tem a imagem pública. Qualquer empresa, ela não pode atuar olhando somente para o acionista e para o caixa, né? No longo prazo, pensando numa gestão, numa governança cooperativa ou numa gestão de longo prazo, nos interesses de longo prazo da empresa. É que muitas vezes o empresário pensa mais no longo prazo, né? Eu acho que com isso dava para a gente encerrar. Eu agradeço a presença de vocês e gostei muito do debate. E eu queria agradecer também o pessoal aqui da SEAD, que muito gentilmente vieram aqui filmar essa palestra
E porque eu tenho interesse para que a coisa tenha mais alcance, disponibilizar no YouTube, na internet, para que outras pessoas que estudam o tema, se interessam pelo tema, possam compartilhar o que a gente discutiu. Muito obrigado a vocês.